tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Episódio 20 no ar e hoje a gente vai falar de um assunto que quem me acompanha no Instagram sabe que é o meu assunto do momento, os cosméticos naturais. No meu caso, tá? Já digo aqui que é puramente experimental e caseiro. Eu faço cosméticos apenas pra mim, tô aprendendo na verdade, preciso aprender muito ainda. Amo quando vocês me dão puxões de orelha. Giovana, não se coloca colher de alumínio na receita. Já fiz meus primeiros sabonetes, tô me achando por causa disso. Mas numa publicação que eu fiz, eu pedi indicações de marcas e pequenos produtores de cosméticos naturais. E eu recebi muitas respostas. E foi aí que eu me dei conta de o quanto esse é um mercado que está em extrema ascensão. E aí eu fiquei muito curiosa em entender mais sobre o mercado, né? Sobre como é essa produção, como funciona. E aí eu convidei aqui para falar sobre isso Patrícia Lima, que é a fundadora da marca Simple Organic, uma das marcas pioneiras e também uma das mais consolidadas nesse mercado de cosméticos naturais. E a Patrícia também é fundadora e editora-chefe da revista Catarina, uma plataforma de comunicação de moda e estilo de vida. Patrícia, muito obrigada por você estar aqui. Gi, obrigada, eu tô tão feliz, eu sou super fã do teu trabalho, eu acho que você faz uma prestação de serviço, então, assim, acho que significa muito pra Simple poder falar sobre cosméticos aqui com você. E olha, e eu fã da sua marca, tô louca, tô cheia de perguntas, porque eu tô muito curiosa nesse mercado todo aí que eu tô descobrindo agora. Olha, eu vou começar com uma pergunta que pode ser bem básica pra você, mas pra mim nem tanto, tá? Já que esse é um assunto relativamente novo, né? Que é o que se caracteriza um cosmético como sendo natural? Então, Gi, eu acho que nunca se falou tanto sobre isso, né? A Simple tá no mercado há 3 anos, então eu tô nesse mercado pesquisando há 6 anos e não é uma pergunta básica, não. Acho que é, assim, fundamental a gente falar sobre isso, mas eu vou ampliar um pouco mais além do cosmético natural, que é o Clean Beauty, porque é o que está sendo falado muito e as pessoas têm muita dúvida. Então, assim, a grosso modo, de maneira bem prática, tá? Cosmético natural é quando vem da natureza, não tem sintético dentro de uma matéria-prima. Mas o cosmético natural, algumas vezes ele pode ter pesticida, por exemplo, porque a matéria-prima, ela não é orgânica. O cosmético orgânico, a matéria-prima orgânica é aquela que não tem pesticida. E aí você tem uma outra cadeia de produção. Quando a gente vai evoluindo, aí você tem o cosmético ou a matéria-prima vegana, que ela não quer dizer que seja natural, e essa talvez seja a maior confusão que a gente tenha no mercado. Então as pessoas falam assim, é clean beauty, eu estou consumindo cosméticos veganos, mas às vezes o cosmético vegano que só não tem a matéria-prima de origem animal, o que já é maravilhoso, porque você tem a questão do impacto ambiental e também a crueldade animal, mas você pode ter um cosmético ali que tem várias matérias-primas sintéticas que não fazem bem para a saúde. Então cada uma dessas bandeiras, elas têm uma definição e todas elas estão embaixo de um guarda-chuva que é o Clean Beauty. E aí o que a gente vê, Gi, que é muito importante a gente falar nesse momento? O Clean Beauty está sendo utilizado muitas vezes para distorcer. Falar, é clean, mas nem sempre é clean, porque, tirou parabenos, que é o que normalmente as pessoas conhecem, né? É uma matéria-prima mais conhecida, parabenos, que, não tem mais parabenos na fórmula, é clean. Mas daí você vai olhar o rótulo, tem várias outras matérias-primas que não fazem bem. Então a gente precisa realmente esclarecer bem isso. O top do top é se ele é Clean Beauty, cosmético natural e orgânico e vegano. Aí eu sou suspeita pra falar, porque a Simple, ela é natural, 100% natural, ela é orgânica, ela é vegana, cruelty-free e sem gênero, que é uma bandeira que a gente carrega com muito orgulho, porque a gente produz para pessoas, sejam homens, mulheres, trans, enfim, a gente trabalha com o ser humano, entendeu? Então,
também faz parte desse universo do Clean Beauty. E que tipo de produto esse mercado oferece? Categorias? As mais básicas, né? A gente tem o skincare e a maquiagem. Então, a gente vê o crescimento muito grande das duas. Porém, desde o ano passado, o mercado de beleza em geral vem crescendo muito no skincare. E aí, o que a gente viu na pandemia? As pessoas em casa, olhando muito mais para a sua pele, e aí o skincare que já vinha nessa crescente, cresceu muito além da maquiagem. Por quê? O que você prefere? Você prefere ter uma pele saudável e estar bem, ou você cobrir a sua pele com uma base, entendeu? Então, teve esse questionamento que eu acho que ganhou muita relevância agora na pandemia, que todo mundo entendeu que é muito importante você ter uma pele real, saudável, que você vai tratar suas manchinhas, suas linhas de expressão, mas que também faz parte da sua beleza. Você não vai ter uma pele com filtro do Instagram sempre, entendeu? Então, essa pele real, o skincare oferece, e o skincare ele vem crescendo cada vez mais. Então, de beleza natural, essas duas áreas, elas crescem muito. É importante a gente falar também dos impactos positivos, né, que esse produto pode significar, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Você fala um pouquinho disso pra gente? Então, Gi, eu acho que esse é o principal ponto, assim, quando a gente fala de beleza natural, a gente pega a saúde do ser humano e a saúde do planeta e o respeito aos animais, que são pontos muito, né, é um tripé, assim, é de extrema importância. Então, primeiro, você quer ter um resultado estético prejudicando o meio ambiente? Ninguém quer isso. Ou você quer ficar linda, maravilhosa com uma maquiagem, mas que você sabe que aquilo foi testada em animais, né? Quando você vai ver o processo de testes em animais é extremamente cruel. Eu acho que quem vê nunca mais vai consumir marcas que testam em animais. Então, quando você fala de beleza limpa, é limpa com o ser humano, aquilo que você coloca no seu corpo. E aí, por exemplo, qual o maior órgão do nosso corpo humano? É a pele. E aí, muitas vezes, a gente não se questiona o que a gente está aplicando. Às vezes, aquele hidratante que você acha tão inofensivo, ele está carregado de silicone. E aquela sensação que você tem de, minha pele ficou super lisinha, aquele lisinho é o silicone que cria uma película na sua pele. Então, quando a gente pensa que o maior órgão é a pele e a gente precisa cuidar com o que a gente está aplicando ali, ganha essa relevância toda da beleza natural. E da mesma maneira, assim, se você está consumindo algo, né, para você, que impacto aquilo tem de positivo ou negativo. E aí não é só da beleza, né? Mais do que ninguém você sabe, né, Gi? Você trata tanto disso aqui, que é tudo que a gente consome, ele gera impacto. Cabe a nós escolher se esse impacto ele vai ser positivo, neutralizado ou negativo. Então, o esforço da beleza natural é neutralizar e minimizar todo e qualquer impacto. Então, isso entra desde a logística reversa para embalagem, que é o nosso caso que a gente trabalha, você pensar em toda a cadeia de embalagem, porque não adianta você, quando você está consumindo uma embalagem, um produto, acabou meu hidratante, minha base, meu rímel, mas o que vai ser feito daquela embalagem depois? Em que momento ela vai ser retirada da sociedade, vai ser reciclada, né? Esse é o meu grande trauma em consumir cosméticos, é que eu fico pensando na embalagem, sabia? É muito plástico, né, normalmente, no mercado convencional. É o plástico, né, Gi? Mas o vidro também e alumínio, todos os materiais, se eles não tiverem o cuidado necessário, eles são tão prejudiciais quanto o plástico. Então, tudo bem, você está consumindo vidro, mas se você não se responsabilizar por aquele vidro, você descartar ele de maneira correta para que ele seja reciclado, então o plástico sozinho ele não é o vilão. Entendeu? E isso é muito engraçado como cada vez mais a gente tem um movimento contra o plástico, mas a gente precisa cuidar de todos os outros materiais também. Por isso que logística reversa, neutralização de consumo de embalagem é super importante. E o setor de cosméticos, ele sofre também uma questão de tributação muito elevada, né? São alíquotas altíssimas. E agora ainda tem uma reforma tributária vindo aí por esse governo e que parece que não tem mudança, né? Nenhuma mudança sobre isso. Como é que tá essa questão? Conta pra gente quais são os desafios que vocês do mercado de cosméticos naturais enfrenta nesse lugar? Gi, esse é um desafio muito grande quando a gente está no Brasil, porque cosméticos no Brasil, eles são tidos como não essenciais, como supérfluos. Então, a gente fala de uma tributação, desse cosmético que você compra, ele pode ter uma tributação entre 51% a 55%. É muita coisa. E a gente está falando de um governo que ele não ajuda nada a cadeia orgânica. Então, o pequeno agricultor orgânico, ele não tem incentivo nenhum. Pelo contrário,
O que a gente vê desse governo? É liberação de agrotóxico, né? É uma bancada ruralista trabalhando contra o nosso mercado de maneira muito eficaz. Então, como empreendedora e ainda mais do mercado sustentável, é muito, muito desafiador, assim. Essa reforma, ela não apresenta nada de positivo pra gente, pelo contrário, ela é mais desafiadora ainda se ela se concretizar, porque ela também pode impactar de maneira negativa. Então, é muito difícil, assim. E quando a gente fala de cosmético em geral, já é complicado por essa tributação, mas muito mais quando a gente olha para a nossa cadeia e a gente trabalha desde grandes fornecedores, né, com tecnologia, até o pequeno agricultor orgânico que precisa desse apoio. E falando agora sobre o mercado, tá? Eu percebi que é um mercado que está crescendo muito. E eu imagino que seja justamente por conta do interesse do consumidor num produto que gere menos impacto ambiental, mas eu queria que você desse um panorama pra gente sobre esse mercado, assim, existe algum estudo sobre o tamanho dele, qual oportunidade ele oferece para pequenos produtores, cooperativas sustentáveis? A gente sabe que os números, eles são, como a gente está engatinhando nesse mercado, é bem difícil ainda, tá? A gente não tem pesquisas relevantes, os institutos do setor, eles não olham pro universo dos orgânicos de uma maneira tão profunda, então acho que esses dados, eles ainda vão sair. O que a gente vê na prática? Que existe muita oportunidade, porque assim, se o Brasil tem muito desafio, a gente também tem um país continental com milhões de oportunidades, e quando a gente fala de beleza natural, muito mais. O que a gente vê nesse momento, né? São muitas fundadoras mulheres, que é um movimento muito bonito. As marcas brasileiras de beleza natural são, sei lá, 99% fundado por mulheres, marcas pequenas, marcas médias, marcas um pouco maiores, já estruturadas. Então tem muita oportunidade, e principalmente porque o consumidor, ele vem nessa crescente de conscientização. Essa conscientização, ela acontece de diferentes formas, assim, o que a gente sente? Pode ser através da alimentação, que a pessoa já fez uma transição alimentar e ela começa a questionar, e aí ela começa a questionar o consumo da roupa, a relação com a moda, e aí chega na relação com a beleza também. Então, é uma consciência total, ou muitas vezes, e olha, eu vou te falar que são muitas vezes, a consciência vem através da doença. Então, a gente tem um público muito grande que vem pela saúde. Pessoas estão passando por processo de quimioterapia, de radioterapia, e aí elas chegam na gente entendendo que, num momento muito delicado e suscetível da vida delas, elas não podem usar um cosmético sintético, porque são proibidas, né, por uma questão de saúde, mas elas podem utilizar a beleza natural. Então, as pessoas, de uma maneira geral, estão buscando isso, que gera um campo repleto de oportunidades. E agora, falando especificamente sobre Simple Organic, né, é até uma curiosidade que eu tenho, porque vocês passaram por um processo de transição, né, do pequeno negócio para algo mais industrializado. E eu queria que você falasse como foi esse processo, né, de escalonar, mas como a gente está falando de um mercado natural e orgânico, qual é o desafio em aumentar a produção, mas ainda assim não perder as características de uma produção orgânica e natural? Então, é muito engraçado que essa dúvida todas as pessoas têm, principalmente quando você começa a entrar no mercado de investidores, de expansão mesmo, da beleza sintética, porque hoje nosso concorrente, na verdade, desde o início, eu sempre falo que o concorrente da beleza natural é a beleza sintética. A gente tem, o Brasil é o quarto maior produtor de cosméticos do mundo, então a gente está falando de um mercado sintético gigantesco e que a gente tem uma pequena fatia iniciando aí na beleza natural. Você escalonar um processo, você tornar uma marca maior, ela é possível sim, muito possível, sem você prejudicar a tua cadeia. Pelo contrário, você ganha mais estrutura de verificação, de equipe para você pesquisar novos fornecedores. A própria indústria vem até a gente já com matéria-prima certificada, mostrando. Então, a gente tem diferentes fornecedores com alta tecnologia de matéria-prima certificada. Por exemplo, nós somos a primeira marca de cosmético a colocar uma vitamina C certificada no Brasil, e que é um produto de alta performance, que você chega em dermatologista e você tem realmente know-how para falar, olha, tem uma performance melhor ainda que um produto sintético. Então, o desafio é muito mais em você ter uma cotação alta de dólar, que você precisa, às vezes, de matéria-prima importada para você equilibrar com a nossa matéria-prima que vem da Amazônia, por exemplo, do que você escalonar. Na Simple, eu vou falar isso muito próprio, tá? Da gente. A gente gosta muito de trabalhar com a grande indústria, porque traz essa tecnologia, e com o pequeno produtor. Então, por exemplo, a nossa linha toda de óleos essenciais que a gente trouxe é de um pequeno produtor, que é orgânico, e ele é pequeno ao ponto
ponto de não ter a certificação orgânica, mas a gente vai lá em loco, verifica e verifica que é orgânica e a gente tem esse produtor junto com a gente. Então, esses produtos, alguns têm maior escala e tempo de produção e mais velocidade, e outros, a gente respeita o tempo da natureza. Eles simplesmente saem de linha e eles esperam a próxima estação, a próxima temporada, entendeu? Então, a gente não tem essa, tá tudo em estoque sempre. Não, isso a gente respeita o tempo de produção da natureza e a gente tem esse equilíbrio. Sai um produto de linha porque tem que respeitar o tempo de colheita, tudo bem, a gente substitui por outro e vai fazendo esse ajuste, entendeu? E a gente fica falando, né, num novo modelo de produção, de consumo, mas eu acho que o modelo de concorrência também diz muito sobre o sistema que a gente está inserido, né? E eu falo desse modelo onde o grande está sempre engolindo o pequeno, né? Cria barreiras de entradas de novas empresas, abocanham cada vez mais fatias de mercado, então a gente vê o pequeno produtor sempre ali esmagado. No caso da Simple, mas também do que você vê nesse mercado como um todo, e até por a gente estar falando de um mercado natural, orgânico, existe alguma forma de cooperação com pequenos produtores do ramo? E se sim, como funcionam essas redes? Então, a gente tem a nossa própria forma de trazer esse pequeno produtor e respeitando valores, né, valores de precificação mesmo e trabalhando junto com eles. Ou, por exemplo, fornecedores médios que a gente faz um trabalho social junto lá na comunidade extrativista, como a gente tem lá na Ilha do Marajó. Mas quando a gente olha para o Brasil, e aí eu vou citar um exemplo que eu acho que é um exemplo, o mercado de beleza natural americano, a gente vê uma união muito maior entre as marcas. São todas marcas também no mesmo movimento, marcas fundadas por mulheres, só que elas estão se unindo lá e elas vão brigar no Congresso por leis que protejam e que tragam benefícios para esse segmento. Esse é meu sonho, tá? Meu sonho é que a gente tenha uma união entre pequenos produtores, mulheres fundadoras de marcas e que a gente possa se unir para ter essa força para a gente chegar numa questão política. Porque a gente precisa realmente se movimentar a tal ponto. Quando a gente fala de ser engolido pelos maiores, e aí eu volto naquela questão que a gente falou ali no início da Clean Beauty. Os maiores hoje eles usam isso, uma marca clean, mas o clean deles não é clean, não é limpo de verdade. E aí o consumidor ele fica muito confuso no final das contas, porque é clean, mas tirou uma matéria-prima ou outra, e aí no rótulo não tá completo, a informação não tá tão clara pro consumidor. Então, eu acho que esse desafio aí voltamos ao grande termo, né, que a gente sempre fala na Simple, que é o greenwashing. O que é o greenwashing? Acho que você já deve ter falado disso aqui também, né, que é você dar uma cara verde, de marketing verde, para você ter esse apelo para o consumidor, quando na verdade você não tem esses valores intrínsecos na marca, né, de sustentabilidade, de cadeia de produção e tudo mais. E aí a gente vê aquela embalagem verde com folhinhas, sim, né, escrito Clean Beauty bem grande, sim, óleos essenciais também, né, uma ótima palavra que eles adoram no greenwash, óleos essenciais, lavanda, aí você fala, nossa, tô comprando a coisa mais orgânica e natural possível. A gente tá vendo isso acontecer muito, por exemplo, em pasta de dente. Eu vou citar uma amiga minha que é fundadora da Positiva, que é a Marcela. Adoro Marcela, amo. Marcela, amiga do coração, ela passa muito por isso, tanto quanto a gente no mercado de limpeza de casa, inclusive na cópia das embalagens, né, do processo todo. Então, esse é o desafio, assim. Mas o que eu sinto também? Eu sempre vejo as coisas por um lado positivo. Eu vejo que o consumidor, ele tá mais ligado e tá mais conectado. Então, a gente recebe muito print, por exemplo, por direct no nosso Insta, dos nossos consumidores, nossos clientes, muito indignados com as cópias que eles veem, sabe? Falando isso é greenwashing. Então, isso é uma comunidade, sabe? É um movimento muito legal. Ai, maravilha, Paty. Podia ficar aqui horas te perguntando coisa. Depois eu quero até conversar em off sobre aqueles ingredientes que eu compro, não compro, né? Exige um estudo, né? Não é tão simples assim. Por isso que a gente entende que o consumidor, às vezes, ele precisa dessa ajuda. E assim, eu acho muito legal também esse empoderamento que imagino que nunca vai ser competitivo pra vocês, mas o empoderamento que o cosmético natural traz da gente fazer o nosso próprio cosmético também, né? Eu fico ali me aventurando nos meus, eu devo fazer várias coisas erradas, mas assim, é uma alquimia e é um estado meditativo de você olhar e você fala, qual óleo essencial eu vou colocar aqui? E aí você vai na internet, pesquisa os benefícios,
né? Eu falo que abre-se um portal, assim, onde, né, você nunca não enxerga mais o mundo da mesma maneira quando você tem esse empoderamento de fazer com suas próprias mãos alguma coisa. Então, esse movimento eu amo, essa alquimia, esse processo, e eu acho que ele, em momento algum, ele vai de encontro às marcas, porque, primeiro, a autonomia que você tem do consumidor entender mais daquilo, e quando ele entende mais, ele entende também que marcas estão num patamar de tecnologia e de desenvolvimento que é completamente diferente de você fazer um produto em casa. Então, são universos completamente distintos que eles se encontram. Eu acho super importante esse movimento, é delicioso, e aí voltamos, né? Pandemia acelerou muito isso. Essa coisa de você estar em casa, de você ter esse autocuidado, porque, né, Gi, é uma terapia. Quando você faz o seu próprio cosmético ali, é uma terapia. É uma terapia. E você usar o próprio cosmético que você fez, né? E vocês têm um pouco isso, vocês têm o pó de argila solto pra gente misturar em casa, né, com a água e passar. Não deixa de ser uma alquimia também, né? A pessoa tá ali colocando a mão na massa, de alguma maneira. Tem os próprios óleos essenciais, tem Green Water, que é o hidrolato, a gente tem os óleos, que é uma linha raw, uma linha bruta. Então, tem várias matérias-primas que são envasadas para as pessoas trabalharem em casa, assim. Mas eu acho que esse processo, ele faz muito parte do autoconhecimento de cada pessoa. E quando você tá lá fazendo sabonete, como você falou, eu quero, né, decidir qual é o óleo essencial e tudo mais, isso é tão próprio, tão único. E esse processo, eu acho que leva a uma valorização das marcas de beleza natural, sabe? Nossos clientes, assim, todos fazem. Eu acho que a maioria, sei lá, 90% produz algo em casa e assim consome da Simple e de tantas outras marcas também. Paty, Biblioteca Ecológica, o que você trouxe pra gente? Você acabou de falar, né, de eu quero saber um pouco mais sobre ingredientes e tal. E a gente tem uma ferramenta, um site, que ele é a referência no universo de beleza natural, que é o ewg.org. Ele é um site americano, então você vai lá e vai colocar no Google, no Translate, que fica super acessível para todo mundo. Você vai traduzir ali e você pode pesquisar todas as matérias-primas, o grau delas do quão alérgicas elas são, do quão naturais elas são. Eles fazem um processo super intuitivo de você olhar e saber se é grau 1, se tá ali na bandeirinha verde, ou na bandeirinha laranja, ou na bandeirinha vermelha. Então, quem tá decidido a entender mais de rótulo, de matéria-prima, de produzir cosmético em casa, eu acho que essa pesquisa, ter esse link ali na mão, ele é fundamental para esse processo. E que sonho ter isso no Brasil. Sinceramente, a gente precisava de um site, de um portal que fizesse a mesma coisa aqui, sabe? Total. Bom, minha dica então vai ser uma série do Netflix, Broken. É uma série documental que identifica e desconstrói sistemas que facilitam fraude, corrupção e lobby na indústria. E aí, cada episódio é bem solto. Cada episódio é sobre um mercado específico. Tem um que é sobre o vaping, aquele cigarrinho eletrônico e o lobby da indústria. Mas eu quero destacar aqui o primeiro episódio, que fala justamente sobre a indústria dos cosméticos falsificados e como ele é permeado por uma propaganda enganosa, né, que é nociva, enfim, meio ambiente, não preciso nem falar disso, porque é tudo super, né, aqueles materiais químicos e sintéticos que você não sabe nem de onde vem, mas a vida das pessoas, então mostra casos de várias pessoas tendo alergia, e aí teve o gloss das Kardashian que deixava a boca mais inchada, e aquilo foi vendido naqueles mercados baratos, e como as pessoas compravam e queimavam a boca, e também mostra um pouco dessa indústria dos cosméticos naturais na contramão, só pra balancear, já que a gente tá falando isso, eu acho que é uma série que joga bem a verdade no mercado, sabe? A gente tá precisando disso, né? É uma série maravilhosa ali, eu acho que mostra também como... E aí, falando de beleza de uma maneira geral, essa série mostra o quão importante é você não dar vazão a produtos pirateados, né? Exatamente. Paty, obrigada, viu, pela presença. Muito feliz com você aqui. Eu poderia ficar horas falando contigo aqui, falando desse assunto. A gente tem que encontrar ao vivo, né? Porque a gente sempre quase esbarra ao vivo e a gente nunca se encontra, a gente tá no mesmo evento, mas a gente não se encontra. Haja assunto pra quando a gente se encontrar. Assim que passar a pandemia, a gente precisa fazer um encontro, saber onde nas nossas lojas do Rio, te levar lá pra gente fazer né? Vou me deliciar. Combinado, fechado. Fechou. Gente, e esse foi um episódio, então, bastante informativo, né? Pra quem tá pensando em ingressar nesse ramo, eu acho que ele pode ajudar muito, mas é importante ressaltar que ele também trouxe mensagens muito relevantes de, por exemplo, privilegiar uma produção mais limpa, apoiar o pequeno produtor,
o produto orgânico, pressionar o governo sempre para incentivar esse tipo de mercado, né? Um mercado que gera menos impacto ambiental, faz bem para a saúde humana. E é isso, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima terça. Um super beijo e até a próxima.